Paz de Cristo, meus queridos, trazendo uma mensagem sobre... Eu li uma matéria e me veio essa palavra de fidelidade. E o Senhor me deu uma palavra que agora eu desejo ministrar para os nossos corações, amém? Essa palavra ela está no livro de Salmo, capítulo 18, versículo 25 e 26. Mas antes de iniciar o versículo, eu quero falar para ti o versículo 1. Você possa entender um pouco, para entender a mensagem. Versículo 1, o salmista diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Amém? Glória a Deus. Ao amor, ele é a base de tudo. Tanto aqui na terra ou em relação a Deus, as coisas do céu. Amém? Versículo 25 diz assim: Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Amém? Glória a Deus. Ao fiel te revelas fiel. Meu querido, o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Se você buscar o Senhor e você for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Ao fiel, Ele se revela fiel. Não que Ele seja infiel, não é isso. Mas quando você é fiel ao Senhor, tá entendendo? Ele vai te responder, vai te atender, tá entendendo? Com a fidelidade que você dá a Ele, Ele vai dar a ti. Amém? Porque a palavra de Deus diz que os que me procuram me acharão. Então, se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. Porque você plantou semente, aí você vai colher a fidelidade de Deus. A palavra de Deus diz que os que procuram Ele, acharão a Ele. Você entende o que quer dizer? Me veio essa palavra fidelidade. Estava vendo uma matéria no Instagram sobre um pastor americano que ele falava a respeito que a igreja tem que falar, né? Confrontar o pecado das pessoas quando está no púlpito, as autoridades. Mas o que a gente observa, meu querido, minha querida, que existe, infelizmente, existe algumas pessoas que elas brincam com a palavra do Senhor. Elas insistem em ficar no altar, atrás do púlpito, mesmo tendo uma vida de engano. Deus está vendo tudo o que a pessoa faz, mas ela fica ali se fingindo que está vivendo uma vida de santidade, ou que está vivendo uma vida que agrade ao Senhor. E existe casos de homens, né, pastores casados e está vivendo uma vida dupla. E eu fico me perguntando por que as pessoas são capazes de fazer isso se Deus sabe tudo da nossa vida. Então, quando nós fazemos a obra por amor, meu querido, quando nós fazemos a obra de Deus por amor, não tem como você estar no púlpito e viver de uma forma falsa.
está vivendo uma vida de pecado e mesmo assim não sai do púlpito. Lembra que o versículo 1 desse capítulo 18 do livro de Salmos diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. Quando nós amamos de verdade ao Senhor, a gente não brinca com a palavra de Deus. Quando nós amamos de verdade ao Senhor, mesmo no meio das nossas falhas, eu não estou falando de pessoas perfeitas. Eu não sou perfeita e não estou falando de pessoas perfeitas. Estou falando que quando nós amamos de verdade ao Senhor, nós procuramos viver uma vida que agrade a Deus. E se eu estou fazendo a obra do Senhor, eu tenho a obrigação de procurar ser modelo, de procurar ter uma vida dentro daquilo que o Senhor espera de mim, daquilo que o Senhor coloca como normas, critérios. O Senhor tem critérios para aqueles que querem fazer a obra dele. Tem critérios para o povo de Deus, tem normas. Amém? Então, quando nós estamos no altar fazendo a obra do Senhor, nós temos que fazer a obra do Senhor com amor, com dedicação, com interesse de coração, com temor e com tremor. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer forma. Não posso. Se eu não quero fazer a obra de Deus, simplesmente eu devo dar o espaço para que o Senhor coloque outra pessoa. Porque se você estiver fazendo a obra de Deus de forma, tá entendendo, que não é verdadeira, simplesmente vai chegar o momento que você vai sair daí. Ele vai te arrancar a força se você não tiver a cara de pau, ou se você não tiver a decisão de se afastar um pouco, para repensar nas suas atitudes, para tentar, tá entendendo, ir aos pés do Senhor em oração, pedir perdão dos seus pecados, abrir mão do pecado. E, sabe, você mesmo reconhecer que precisa se afastar um pouco. Isso não é vergonha. Vergonha é você continuar no altar, tá entendendo? Fingindo ser o que você não é. Vergonha é você continuar no altar levando uma vida de pecado. Você não pode acusar o pecado, confrontar o pecado das pessoas quando está no púlpito, porque você está com a vida no pecado. Amém? Eu não tenho que estar no púlpito confrontando os pecados das pessoas de uma forma de acusação, porque o acusador é Satanás e só o Senhor que vai julgar esta pessoa. Mas eu tenho que ensinar o que diz a palavra do Senhor em relação ao pecado. Eu não posso estar lá, tá entendendo, e me fingir em relação a isso, e em relação a nada. O que acontece, eu acredito que o que acontece com essas pessoas que ficam no altar se fingindo de santidade e tendo uma vida dupla de pecado, é porque essas pessoas não querem deixar o seu status. Muitas vezes também não querem deixar, tá entendendo, as riquezas já adquiridas ali, através do altar, através, tá entendendo, do ministério. Então fica só a carne do homem ali de forma falsa, brincando com a palavra do Senhor, brincando com a vida das pessoas que estão ali, porque esta pessoa, se ela morre no pecado, ela não vai para o céu, e muitos que estão ali ficam embaixo, tá, daquela autoridade falsa, onde Deus não está mais falando através dela, não está mais agindo através dela, que ela está ali, tá entendendo, com as próprias forças dela. Mas vai chegar o momento que o Senhor tira
Eu conheço história, sim, eu conheço. Eu assistia um pastor pela TV. Olha, quando Deus bota uma pedrinha embaixo do meu pé com alguém, quando eu fico com uma pulga na orelha de alguém, Deus me perdoe. Eu tenho até medo quando eu fico com uma pulguinha atrás da orelha de alguém. Fico triste e com medo. E tem gente assim, tá entendendo? Famoso no Brasil. Principalmente na área da família, que eu tenho uma pulguinha atrás da orelha. Fico pedindo perdão ao Senhor, perguntando por quê, Senhor? Porque tem uma coisa que não vai com essa pessoa. E prega para a família, faz trabalho com as famílias, mas eu não sei por quê. Peço ao Senhor perdão, misericórdia, mas das vezes que eu já tive, eu nunca errei. Então, meu querido, não brinca com a palavra do Senhor. Nós temos que procurar amar, servir ao Senhor com amor, com dedicação, com interesse de coração. Assim como eu olho e vejo que um médico, que as pessoas que têm o dom de ser médico, quando elas se formam, são aqueles médicos que vão cuidar bem das pessoas, que vão tratar com amor, que vão atender bem aquele paciente, que vão aí se importar com aquela vida, que vai tentar ajudar quando aquela pessoa está enferma. Esses são os que amam a missão que eles têm de Deus, que é se formar como médicos, ser médicos, ser doutores. E assim vai por diante em todas as áreas. Quando um policial, ele tem o chamado para ser policial, ele tem esse dom, e ele vai ser policial, ele vai amar o que ele faz. Você entende a diferença? Quando nós amamos o que nós fazemos, nós vamos fazer com mais amor, com mais dedicação. Eu amo falar a palavra de Deus, eu amo, simplesmente amo. É algo de mim que o Senhor colocou em mim. Tá sempre. Eu não sou religiosa, mas se for falar de religiosidade, é como se eu fosse religiosa da sempre. Desde de jovenzinha, dos meus 9 anos que eu fiz a primeira comunhão, que eu me envolvi na igreja desde os 7 anos de idade, na igreja católica até meus 15 anos de idade, era envolvida lá dentro, trabalhava lá dentro como coroinha, lia o jornal. Quando no domingo que eu não estava lendo o jornal, na missa, né, todo domingo de manhã, se eu não estava lendo o jornal, eu estava participando do coro, tá entendendo? E fora isso, estava direto na igreja lá, limpando, varrendo e fazendo tudo do lado das freiras ou na casa das freiras, que também era aqui a uns quarteirões da minha casa, e eu amava estar lá, amava estar com as freiras, amava, né? Participava do grupo de jovem e dos dias sociais, mas chegou um dia, aos meus 15 anos, que entrou o Shalom e eu quis sair na época, tá entendendo? Porque eu não gostei, não me encaixei muito no sistema, não sei. Mas foi diferente, eu não gostei, por isso eu decidi me afastar dos grupos de jovem. E aos poucos fui me afastando da igreja católica. Aos 17 anos eu recebi um convite. Eu já tinha ido à igreja da Bethesda, também convidada por uma senhora que era a senhora mais antiga da rua da minha mãe, que era evangélica. E meu bisavô também era evangélico, os meus bisavós. Aí eu fui aí ao convite da Igreja Universal e lá fiquei. Lá entendi o plano de salvação do Senhor, me converti e fui me dedicar na obra e me dedicava
Olha, eu acho que eu sabia mais a Bíblia do que hoje, viu, quando eu me converti. Eu lia demais a Bíblia e decorava demais os versículos, os capítulos. Hoje eu lembro de alguns assim, né? Eu continuo lendo, mas não consigo mais lembrar tantos como era quando mais jovem. E por aí vai. Quando nós fazemos a obra com amor, com paixão, a gente não vai fazer de uma forma que brinca, tá entendendo, com a palavra do Senhor. A gente procura fazer com fidelidade, com amor, com dedicação, porque Deus nos dá esse entendimento. Amém? O que eu estou querendo trazer hoje através dessa mensagem é para você não brincar com a palavra de Deus. Voltando ao caso de um pastor que eu via, ele tinha um programa de TV. Então, eu sempre assistia esse pastor, algumas vezes que eu ligava este canal de TV, que assistia a Sara Nossa Terra, assistia outros pastores que eu gostava muito, a Sara Nossa Terra, a Joyce Meyer, que eu amo. Então, passava também, tinha um momento que passava esse pastor. E quando eu botava naquele pastor, eu tenho a fisionomia daquele pastor até hoje aqui, quando ele passava na TV. Quando eu abria, ou que tivesse aquela programação daquele pastor, ai, me incomodava, eu sentia muito incomodada, e sempre eu fui uma pessoa de orar muito. Então eu sentia muito incomodada e dizia, Senhor, me perdoa, porque, meu querido, eu não quero usar a minha boca para falar mal de um homem de Deus, nem de uma mulher de Deus. Sou uma mulher inteligente, sábia, conheço a palavra do Senhor e sei os meus limites, né? Que nós não devemos criticar e nem deixar o inimigo usar a nossa boca para difamar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que o Senhor trate com quem está errado, mas eu não tenho o direito de sair falando, né? Mas esse pastor eu via e, sabe, que me incomodava, eu não tinha paz assistindo, ouvindo ele falar as pregações e tudo. E eu pedia perdão, Senhor, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sinto isso, Senhor, me perdoa se sou eu. Eu pedia perdão ao Senhor porque me incomodava quando estava aquele homem ali pregando, e eu amo a palavra do Senhor. Todas as pessoas podem falar da palavra do Senhor para mim. Eu amo, eu amo, eu amo. Sabe, muitas vezes a gente vê tantas pessoas nem são evangélicos